Muito bacana estar filmando esse chá das velhinhas que realmente nasceu dos encontros informais meus com a Isabel e a Sandra Bosa. E a gente sempre traz umas velhinhas honorárias. Talvez dessas velhinhas honorárias, a que a gente mais aprecia seja o Júlio Furtado, que é uma pessoa que pensa muito sério sobre educação e tem muita prática. Então, para mim é uma honra muito grande fazer parte desse grupo e poder estar conversando com vocês. Mas é a primeira vez que estou podendo ter a oportunidade de estar aqui presente, né? Discutindo com eles e participando dessa ideia, desse projeto que eu acho bacana, que é dividir com vocês, né, com os professores, algumas ideias sobre educação, sobre aprendizagem, que eu acho que esse é um dos pontos que vai fazer a gente superar alguns entraves que a gente observa no dia a dia da escola. Eu acho legal aquele texto que você escreveu. Eu não concordo com a Isabel Parolin, não concordo. Acho muito bom. Tia, professora é professora. Mas também acho que nós temos que ter, assim, Júlio, não temos que ter preconceito de palavras. Durante muito tempo chamou-se pobre de descamisado, desfavorecido pela sorte, né? Não ter medo de palavra. O problema não é chamar ou deixar de chamar de tia, né, Luca? O problema é o que se faz, o que essa tia faz. E uma das coisas que a gente discute é: eu defendo imensamente que o professor leia, que ele perceba a formação da mente humana, como Vygotsky quer, que quanto mais linguagem, quanto mais desenvolvida, e que esse professor de educação infantil, principalmente educação infantil, Júlio, ele se aproprie do conhecimento do desenvolvimento humano para ser um bom professor. Eu chego até a dizer, né, Isa, no microfone, que o professor de educação infantil é que tem maior ascendência sobre a formação daquela criança. Aí vem o Luca e fala assim pra mim, desse jeitinho aqui dele, assim, ele fala assim pra mim, ó: sabe o que eu acho, Sandra? Sabe o que eu acho? Às vezes, aquela professora que brinca e nem é formada na faculdade é a melhor professora. Luca, você tem esse desafio aqui. Como é que é isso? Então, tá perto da Sandra acabar que com quer... essa... Isso. Então vamos lá, assim, a discussão, a conversa aqui é com o professor, não é uma conversa de política educacional. Eu já tenho, se fosse de política educacional, eu diria que eu acho que é um crime que se cometeu quando as LDBs da educação infantil passaram a exigir diploma de pedagogia para ser educadora dentro de uma creche. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Vou falar da minha experiência, que durou de 10 a 12 anos, com creches na periferia aqui de Curitiba, onde a gente trabalhou com educadoras e professoras num projeto ligado à Universidade Federal do Paraná. Eu tive 10 anos de convívio com educadoras, cidades aqui, Colombo, Tamandaré, como se fossem periferias de qualquer cidade brasileira. Na época, boa parte das educadoras de creche eram meninas que tinham 4ª série, 3ª série, semi-analfabetas. Pois bem, trabalhando, sim, 20 anos com educadora leiga e 20 anos com professora, olha, primeira coisa, acho que a educadora leiga tem menos coisas para desaprender, talvez. Vygotsky, Vallon, o que é mais importante na infância? Qual é a atividade mais importante da infância? A emoção e o jogo. Você tem uma menina formada em pedagogia aqui no centro da cidade, ou uma professora, manda ela para uma creche no canto lá. Vem aquelas crianças que têm um outro referencial, vamos dizer assim, referencial cultural, social e econômico. A reação de uma menina de classe média é de recuo diante daquela criança. A educadora leiga, que é aquela que mora em volta da creche, que aquele salário baixo valoriza ela e faz diferença e não se evade, que é o grande problema da formação, ela chega a ver a criança, se você diz o importante é brincar, ela se atira no chão com a criança. O importante é mostrar esse livrinho, deve ser dar curso de... Veja, não é que eu não acredito na formação, isso eu já ouvi muito. Eu acho que tem que pegar a pessoa que mora na área da creche e qualificá-la em serviço. E a minha convicção profunda é que qualquer educadora leiga pode dar aula para mim, que fiquei muito tempo em creche, para você, que é a maior professora de 7º, 8º ano de língua portuguesa que eu conheço, é o exemplo que eu uso, mas que qualquer brasileira que é professora, que está numa faculdade de pedagogia, deveria ver como a educadora leiga, que ainda é, as pessoas dizem, o pobre bate em filho, já ouvi isso de consultores pedagógicos que não publicam meus artigos defendendo a educadora leiga. Eu acho isso uma injustiça que revela o peso do nosso passado. É uma discriminação contra as pessoas que poderiam resolver o problema da educação infantil. Que toda a prefeitura mente sobre as estatísticas também. Então, assim, por que eu acredito na educadora leiga? Que ela não vem querendo carregar o livro preto dela. Ela vem para brincar com as crianças se ela for orientada para isso. Então, eu acredito na qualificação e serviço de educadoras que não vão fugir.
E essas educadoras leigas são brasileiras de primeira linha. O Brasil tem a capacidade, o brasileiro tem a capacidade de falar e interagir melhor que qualquer povo do mundo. Por isso que os estrangeiros vêm para cá e ficam. Mesmo se assaltam, o sujeito ele fica morando no Brasil, porque aqui é mais engraçado. Então, por que a nossa educação, pelo menos infantil, não seguir por essa linha, em vez de querer formalizar e entregar para a universidade de pedagogia? Vamos falar a verdade, né, gente? Qualidade de faculdade de pedagogia não é esse o tema aqui. Estamos entre pedagogos, é como falar mal dos próprios parentes, mas eu acredito na educadora leiga porque ela não tem pudor de se jogar no chão com a criança. E essa é a base do bom trabalho na educação infantil, porque você cria um bom clima emocional. Não estou dizendo que eu sou contra a professora, só acho que essas mulheres mais simples têm uma lição a dar para todas nós. E que nós temos uma dívida com essas pessoas que estão sendo excluídas da educação e que ficaram lá carregando nas costas por anos. Eu queria todas as crianças brasileiras na creche. E isso são 15, 20 milhões de crianças que estão fora. Com faculdade de pedagogia, a gente não dá conta de preencher essas vagas. Com educadora leiga e um outro caminho, a gente resolveu o problema em 2 anos. Hoje em dia se discute, né, a professora especialista e a não especialista, né, que é a discussão que a academia tem promovido. Eu mesmo faço parte de um grupo de pesquisa que está investigando esse viés. Mas, Luca, na verdade, assim, esse termo tia e o que você está trazendo, ele, obviamente que nós não temos como contestar que essas pessoas que você chama as não especialistas, né? Leigas, as leigas, elas série. têm alguma coisa a nos ensinar, sim. Mas eu penso que há um passo de qualidade que precisamos dar na formação, que é assim, a formação nossa, ela é muito teórica, muito longe da sala de aula. Essas faculdades de pedagogia... Eu escuto o Lucas dizendo que, não sei se foi isso que você disse, mas eu ouvi você dizendo que é mais fácil dar uma formação técnica, acadêmica para essa educadora leiga do que fazer a educadora acadêmica se atirar no chão. Se atirar no chão. Muito bem. Não sei se... É exatamente isso que eu digo. Mas acho que todo mundo pode encontro concordar dessas quanto a duas isso. coisas, né? Acho que isso concordamos. O que eu penso que é perigoso, assim, a gente não pensar de que ela é uma professora. Ela é uma profissional, uma professora, e que a formação dela deveria passar pela importância de jogar-se no chão, pela importância do brincar, que brincar faz parte da infância. Mas tá bom, faz parte da acho que até tem que trocar de assunto agora, assim, mas o problema é que ao você exigir o diploma de pedagogia, você torna impossível. O que você vê nos municípios é que eles pararam de investir em oficina de literatura infantil, teatro fantoche, está todo mundo gastando para conseguir dar diploma para quem ainda está lá, que tem o primeiro grau, o segundo grau completo, para tentar... Então, o esforço de qualificação desviou-se para a obtenção de diplomas, que já é o caminho que o Brasil enveredou. Então, só isso. Acho que a gente podia até passar disso para a questão do lúdico, da aprendizagem, que eu acho que a gente precisa ouvir a Sandra falar um pouco também dessas coisas.